Fala pessoal, e aí, tudo bem? Espero que estejam todos bem, espero que estejam, curtindo essa semana. Gente, olha só, esse vídeo aqui é bem rápido, que é um vídeo justamente para poder tratar algumas questões, principalmente sobre o AVA. Eu estou vendo que tem alguns alunos que estão tendo muita dificuldade em relação ao AVA, e agora eu quero justamente tirar algumas dúvidas de vocês. Então vai ser um vídeo curto, tentando justamente ajudar vocês a fazer algumas questões. A primeira coisa é que quando a gente for ler algumas questões, né, e aí a gente tem que entender outra coisa também, rapidinho. As questões do AVA são questões um pouco mais difíceis, porque são questões objetivas e que vocês também têm tempo de consultar justamente o livro. Outra coisa é que nas questões do AVA, elas têm um nível um pouco maior. Né? Esse nível maior também tem algumas palavras mais difíceis. E nessas palavras difíceis, eu quero que vocês também possam consultar o dicionário, né? O dicionário também vai ajudar vocês, porque lá tem o significado de algumas palavras que às vezes a gente não entende. Né? E outra coisa, o que vocês precisarem também pode me procurarem justamente durante as nossas aulas, né? Para tirar essas dúvidas em relação ao AVA. Então vamos lá. Primeira questão que eu quero tratar com vocês, né? Então, desde o período que a gente começou, né? Vamos lá. Então, eu separei 3 capítulos para a gente falar sobre o AVA. O primeiro é Independência do Brasil, o primeiro reinado. O segundo é período regencial. E o terceiro é revoltas regenciais, né? Então, vamos lá. Começando pelo primeiro. O primeiro a gente vai falar, né, sobre a Independência do Brasil e primeiro reinado. E eu separei uma questão aqui para a gente falar sobre ela, né? Uma questão um pouco difícil, que o texto é um pouco pesado, e aí fala assim: segundo as instruções, o leitor deveria ser um homem pobre e honrado, de bom entendimento, sem nenhuma sombra de suspeita de inimizade à causa do Brasil. Né? Então, a pessoa que está ali lendo e tal, está participando, ela não deve ser contra justamente essa participação do Brasil, né? Dessa criação de ideia de Brasil. E é por isso que a gente tem que ter algumas coisas em mente. Se a gente sabe a independência do Brasil, é justamente o momento de criação do Brasil, né? Vamos lá, é continuidade. E de descendentes, subsistência por emprego, ou indústria, ou bens. A escolha dos representantes se processaria de forma indireta, isto é, em 2 graus. A primeira realizada nas paróquias, né, que são distritos administrativos eclesiásticos das vilas e cidades, né? Que são isso? Então são pequenas regiões, né? São vilas, é como Nova Iguaçu antigamente, era uma província, né? Era uma vila. E aí o que você vai ter? Nova Iguaçu vai ser levado ao estado de vila, depois ao estado de cidade. Esse é um exemplo. Vamos lá, aí deveria determinar os eleitores, então a gente está falando aqui de um texto de votação, né? As pessoas que vão votar. Províncias dela poderiam participar. Todos os homens livres com mais de 20 anos, residente há pelo menos 1 ano no distrito de votação, apesar de não existir a obrigação da alfabetização. Então, assim, qualquer pessoa que não fosse alfabetizada poderia votar. As eleições primárias excluíam quem? Aí a gente vai ver, além dos escravos, né? Os escravos não poderiam votar, os homens livres sem emprego regular. Então, se você fosse maior de 18 e fosse livre, mas você não tivesse emprego, você não poderia votar. Os estrangeiros, os eclesiásticos e muitas pessoas que trabalhavam nas prestações de serviço do comércio, devido à restrição dos salários e soldos. Né? O que são soldos? São seus ganhos, principalmente para os soldados, né? Para aqueles soldados das classes mais baixas do exército. O que a gente vai falar aqui? Né? É que, primeiro, a gente vai dar uma lida aqui nessa rodapé. Está falando lira, não sei o que, machado, a celebração da unidade, né? Um estudo sobre a concepção da soberania na Assembleia Constituinte de 1823. Calma aí, Assembleia Constituinte, a gente não já falou sobre isso? Eu não passei justamente sobre isso para vocês quando a gente falou sobre o primeiro reinado? Então, se a gente tiver alguma dúvida, parem esse vídeo, né, para a gente fazer as questões e voltem lá em primeiro reinado, para tirar justamente essas dúvidas. Quando a gente fala justamente nesse texto aqui, ela está falando que é uma dissertação, né? Algo que alguém escreveu. Então, bom, a primeira coisa o que a gente tem que saber é que está falando da Assembleia Constituinte.
E aí, só para tirar uma dúvida, na Assembleia Constituinte que eu falei para vocês, foi justamente quando os brasileiros, né, quando as pessoas justamente que fizeram a independência do Brasil, né, justamente foram construir uma Constituição, elas foram a primeira a fazer isso, né, foram justamente que formaram a Assembleia Constituinte. Então a ideia deles era justamente de formar um Brasil, né, para um pouco dos brasileiros e diminuir o poder do rei que ele tinha. Né? Só que aí a gente vai ver uma coisa, né? E a gente dá continuidade. O que a questão está pedindo? Aí ela está falando assim, assinale as alternativas a seguir que apresenta uma consequência das restrições apresentadas. Então vamos voltar no texto e ver quais são as restrições que vão se apresentar. Olha, se a gente pegar na penúltima linha, a gente vai ver que está falando assim, apesar de não existir a obrigação da alfabetização, as eleições primárias excluíam. Então, está justamente restringindo quem poderia votar. Quem ela estava excluindo? Escravos, normal, para aquela época. Os homens livres sem emprego regular, normal. Os estrangeiros, os eclesiásticos, que são padre, bispo, papa, ninguém que fosse da igreja poderia votar. E muitas pessoas que trabalhavam nas representações de serviço, no comércio, devido à restrição dos salários e soldos. Olha, a parte que mais pega aqui são dos estrangeiros, né? E aí isso que vai ser a grande consequência, porque o escravo era um objeto de alguém, né? As pessoas sem dinheiro também não tinham participação, porque o dinheiro era uma das coisas mais importantes. Outra coisa, né? A igreja, por mais que ela tivesse uma participação no Estado, era diferente. A participação dela era para... o Estado apoiava a igreja apoiava o Estado, mas lá em cima, e não entre as pessoas comuns, né, da igreja. E ele está falando aqui de muitas pessoas que trabalhavam nas prestações de serviço, né? Então são pessoas que não tinham um salário regular, que não trabalhavam para alguém, mas faziam alguns serviços, chamados hoje em dia de bicos. E comércio, às vezes você pode ganhar 100 mil num dia, como não pode ganhar nada. O mais interessante aqui são justamente os estrangeiros, porque o estrangeiro ele é alguém que tem dinheiro, alguém que está acima, que tem a idade correta, na maioria das vezes, né? E também faziam. E quando justamente a família real veio para o Brasil, os estrangeiros eram uma grande quantidade. Vieram grande quantidade, né? Uma grande quantidade da elite política veio justamente com a família real e permaneceu no Brasil. Isso gerou um grande conflito justamente nesse período. Então a gente pode começar a entender, né, que essas restrições, as consequências dessas restrições, vai ficar mais presa a quem, né? E aí algumas coisas que a gente tem que entender melhor. E aí vamos lá. Para dando um passo à frente, a gente vai falar sobre regências e aí a gente vai entender que é o seguinte. Olha, antes a gente leu, então, um texto falando sobre, né, a formação de uma Assembleia Constituinte. Agora a gente vai ler justamente sobre a Constituição do Brasil de 1824. E ele fala assim, leia atentamente os trechos da Constituição do Império do Brasil de 1824. Então, quando a gente fala isso, a gente ainda tem que relembrar um pouquinho do período de independência do Brasil e primeiro reinado. E aí ele fala assim no capítulo 5, né, do livro, né, que a regência da maioridade ou impedimento do imperador. E aí ele fala várias regras que justamente não vão deixar que, caso, né, o imperador venha morrer, falecer ou sair por algum motivo, quem vai suceder ele tem que seguir um conjunto de regras. E essas regras que ele está falando, né? E aí no final, e aí que a gente tem que entender algumas coisas, no final do texto, no final justamente de qualquer texto, a gente tem que entender também da onde vem. Então fala assim, Brasil, Constituição Política do Império do Brasil, 1824. Então é um texto justamente da Constituição e não de alguém falando, tá bom? Então ele está perguntando, após a abdicação de Dom Pedro I, né, o Pedrinho, o Brasil foi governado por uma série de políticos chamados de regentes. O período ficou conhecido como período regencial. Sobre a escolha de quem comporia, a escolha de quem vai fazer parte dessa regência, aponte a alternativa correta. Então ele está perguntando, olha, tem as leis aqui, de acordo com as leis, e aí se a gente ler justamente essas leis, a gente vai observar quem justamente vai fazer parte dessa regência, né? Quem são as pessoas que vão fazer parte dessa regência, isso que é compor.
E é isso que a gente tem que responder. Então, tá vendo como que as questões estão pedindo algumas coisas claras? Basta, às vezes, é só a gente interpretá-la um pouco melhor, beleza? Vamos lá. Próxima questão, a gente vai falar de revoltas no período regencial. E ele está falando assim, num texto, que eu separei também, que é uma questão do Ava, que ele fala assim: o período regencial foi um dos mais agitados da história política do país e também um dos mais importantes. Naqueles anos, esteve em jogo a unidade territorial. Calma aí, o que teve em jogo, né? O que teve em jogo, quando você joga, você tem a oportunidade de ganhar ou perder. Então, mas quando você faz isso, né, a maior parte, geralmente, às vezes você perde. Então, o que você estava jogando ali, né, era o país estar junto. Por quê? A gente vai ver que nesse período regencial vai ocorrer várias revoltas. E a gente viu que teve uma delas também, né, que realmente se separou do Brasil. E aí tirou um pouco dessa ideia de unidade do Brasil, né, de estados que se uniram em relação ao Brasil, né, toda a centralidade de poder. E aí ele continua. E o centro do debate político foi dominado pelos temas da centralização ou descentralização do poder. Centralização do imperador, descentralização do poder, justamente quando ocorre esse período regencial e vai ter um ato de 1840, né, que aí eu expliquei para vocês, nesse período regencial, que vai dar poderes justamente para para as províncias, né? As províncias agora já vão ter mais autonomia. E aí ele falou o seguinte: do grau de autonomia das províncias, justamente que a gente acabou de falar, e da organização das Forças Armadas, da criação da Guarda Civil, beleza? Que vai ser o início justamente das Forças Armadas no Brasil. E aí ele está perguntando, o texto acima pode ser justificado pela afirmativa seguinte. Então ele quer, né, que você, dentro das opções abaixo, coloque justamente qual delas se enquadra melhor em tudo que a gente leu, né, e tudo que a gente sabe justamente desse período regencial, qual delas vai se encaixar melhor, né, e aí e tudo também que o texto está apresentando. Então é por isso que a gente tem que entender muito bem esses três períodos que a gente está falando: a independência do Brasil, período regencial, revoltas regenciais, porque os três vão se encaixar, beleza? Gente, esse vídeo aqui é curto, só para tirar essas dúvidas. E a gente, na próxima aula, se vocês, a gente para e tal, responda a dúvida de vocês de qualquer uma das questões do AVA. Beleza? Forte abraço.